clima tenso no Senado. Durante uma sabatina, o senador Flávio Bolsonaro protagonizou um momento de forte confronto com Messias, levantando questionamentos diretos e gerando repercussão imediata. O debate pegou fogo e dividiu opiniões. Agora eu quero saber de você. Foi um questionamento legítimo ou passou do tom? Comenta aqui embaixo tua opinião. Já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha, porque aqui você acompanha tudo que movimenta a política. Fala do senador Flávio Bolsonaro, meu amigo Flávio, na sabatina de Jorge Messias. Vamos acompanhar. Bom dia, indicado senhor Jorge Messias. Bom dia a todos. O tempo é curto, eu vou tentar ser bastante objetivo e eu vou fazer 4 perguntas a Vossa Excelência. Primeiro, sobre a questão do 8 de janeiro. Quanto mais passa o tempo, mais se percebe a farsa que houve nesse julgamento. Pessoas julgadas sem foro por prerrogativa, tendo suas vidas decididas apenas pela primeira turma do Supremo, sem individualização das condutas, as denúncias como um copia e cola, mudando só o nome e qualificação, um cerceamento de defesa nunca antes visto na história desse Brasil, e algumas pessoas, algumas centenas de pessoas e famílias que tiveram suas vidas destruídas pela articulação especial de um ministro do Supremo. Iraci Megumi Nagoshi, 73 anos de idade, senhor Messias, participou do quebra-quebra aqui na Praça dos Três Poderes. No máximo, como o senhor falou também em outra resposta, responderia por uma depredação de patrimônio ou dano material. Condenação, 14 anos de cadeia. Essa senhora aqui. Mais recentemente, aqui na Sexta-feira de Paixão, o senhor Alcides Ran, 71 anos, um empresário de Santa Catarina. Olha a tipificação. A tipificação do que ele foi condenado, senhor Messias. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. Sabe o que ele fez? R$500 de Pix para fretar um ônibus. Condenação, 14 anos de prisão. E como foi dito aqui pelo senador Magno, a gente tem a Kézia aqui, essa menina de preto, que está aqui assistindo pessoalmente mais uma audiência de várias que ela tem participado aqui, em memória de sua família, do seu pai Clezão. Morreu na prisão depois de mais de 8 pedidos ignorados pelo senhor Alexandre de Moraes, com parecer favorável da PGR, para que ele pudesse sair de lá e tratar da sua saúde. E eu queria fazer uma primeira pergunta ao senhor, com toda a sinceridade. O senhor acha que essas pessoas são de fato uma ameaça à democracia? E nós aqui no Congresso, senadores e deputados, nós temos lutado muito por aprovação de uma anistia ampla, geral e restrita a essas pessoas, pessoas simples, via de regra, senhor Messias, trabalhadoras, sem nenhum antecedente criminal, com residência fixa, e que estavam apenas inconformadas com a forma como as eleições de 2022 foram conduzidas pelo senhor Alexandre de Moraes enquanto presidente do TSE, porque, de fato, ele desequilibrou essa disputa. E o senhor declarou, num veículo de comunicação, eu vou abrir aspas aqui, nós que lutamos e vivemos pela democracia nos sentimos indignados com qualquer projeto que fale em anistia para golpistas. Quando a Constituição é muito clara, já que o senhor aqui está se propondo a ser um seguidor da Constituição, submisso à sua letra, à letra do seu texto, se essa competência é exclusiva do Congresso Nacional ou se existe algum outro crime que não seja suscetível de anistia, à exceção daqueles 4 previstos na própria Constituição Federal. E o debate foi iniciado aqui no Congresso Nacional, senhor Messias. O debate foi iniciado aqui no Congresso Nacional e ele foi interditado, porque, mais uma vez, o ministro do Supremo Tribunal Federal parecia que estava pilotando o relator desse projeto lá na Câmara dos Deputados, inclusive com a suspeita de que ele próprio tenha redigido o texto final,
que deixou de ser anistia e passou a ser algo chamado de dosimetria, que está longe de fazer justiça a essas pessoas, grande parte dela totalmente inocente. E fica outra pergunta aqui, se o senhor concorda que o ministro do STF possa interferir assim em outro poder. Inclusive um senador declarou ontem, vou abrir aspas aqui, que a oposição precisa escolher entre derrubar o Messias para a indicação do Messias para o STF ou derrubar o veto da dosimetria, né? Ou seja, se o senhor não for aprovado, a ameaça é que o governo vai trabalhar para manter o veto do PL da dosimetria. Eu queria saber se isso é verdade, se tem alguma correlação. E o segundo tema aqui para concluir é sobre o escândalo do INSS, que completou um ano semana passada. Mais um escândalo do governo Lula. Aliás, coincidência, né? Sempre ele, o presidente da República, nos maiores escândalos de corrupção desse país. Foi assim no Mensalão em 2003, Petrolão em 2007, agora Banco Master, roubo dos aposentados do INSS. E o senhor, enquanto AGU, pediu bloqueio de recursos de vários sindicatos e associações para ressarcir os aposentados que foram roubados. Mais de 4 milhões já fizeram pedido e estão sendo ressarcidos. Mas o senhor deixou de fora algumas associações e sindicatos. Por exemplo, Sindinap, Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, que tinha como vice-presidente o senhor José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, por acaso irmão do presidente Lula. Outro exemplo, a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, que recebeu a bagatela de 426 milhões de reais só em 2023, com um desconto ilegal no contra-cheque dos aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC. E aqui, matéria do Metrópolis, né? INSS silencia sobre poupar sindicato de irmãos de Lula de ação judicial. Quer dizer, nem a AGU à época e nem a INSS explicar exatamente por que. Eu queria pedir ao senhor, para finalizar aqui, a minha última pergunta, por que o senhor não quis bloquear as contas dessas entidades também, se era porque entre elas tinha o irmão do presidente Lula na diretoria. Eram essas perguntas, senhor Jorge Messias. Senhor presidente. Alô, senhor presidente. Só está deixando para ver o que acontece ali, né? Vamos ver o que acontece. Senador Márcio Bittar. Você entendeu como é que é? Senhor presidente, caros colegas É importante senadores, a gente mostrar. O Márcio Bittar é um bom senador. Obrigado, Edson. Você entendeu como é que é? Flávio faz todos os posicionamentos e passa para o próximo. Você acha que esse cara vai responder isso no final de 30 participações? Cansativo, Brasilzão, viu? Mas vamos lá. O episódio envolvendo Flávio Bolsonaro durante uma sabatina no Senado rapidamente ganhou destaque e gerou debate nas redes sociais. Situações como essa são comuns em ambientes políticos, especialmente em momentos de questionamento público, onde diferentes posições entram em confronto direto. O que chama a atenção nesse tipo de cenário é a intensidade do debate. Sabatinas são, por natureza, espaços de cobrança, onde parlamentares buscam esclarecer pontos, testar argumentos e muitas vezes expor fragilidades. Dependendo da condução, esses momentos podem ser interpretados de diferentes formas. Para alguns, representam firmeza e fiscalização, para outros, podem soar como excesso ou tentativa de confronto. Outro aspecto importante é a repercussão. Em tempos de redes sociais, qualquer fala mais incisiva rapidamente se espalha, gerando cortes, interpretações e reações variadas. Isso amplia o impacto do episódio e transforma um momento específico em um debate nacional. Também é relevante considerar o contexto político. Cada posicionamento, cada pergunta e cada resposta carregam intenções e estratégias que vão além do momento em si.
Por isso, analisar apenas o trecho isolado pode não ser suficiente para entender o cenário completo. Além disso, o público tende a interpretar esses acontecimentos de acordo com suas próprias visões e convicções. Isso explica por que episódios como esse geram tanta polarização. Diferentes grupos enxergam o mesmo fato de maneiras completamente distintas. Do ponto de vista institucional, sabatinas são ferramentas importantes de transparência e responsabilidade. Mas a forma como são conduzidas pode influenciar diretamente na percepção pública sobre os envolvidos. No fim das contas, o mais importante é analisar o conteúdo, os argumentos apresentados e o contexto geral do debate. E agora eu quero saber de você. Esse tipo de postura fortalece o debate político ou só aumenta a tensão e a polarização? Comenta aqui embaixo. Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha. Porque aqui você acompanha os bastidores da política com diferentes pontos de vista.